Minimalismo não é um estilo de vida bonito para ser fotografado no Instagram, nem uma estética branca e organizada que cabe em um feed de rede social. Minimalismo, na essência crua, é sobrevivência. Vivemos em um tempo em que o excesso nos mata, em que a abundância se transforma em prisão, em que a promessa de liberdade se converte em correntes invisíveis. Quando digo que minimalismo é sobrevivência, não me refiro apenas a sobreviver financeiramente, mas mentalmente, emocionalmente, existencialmente. Porque o peso do acúmulo não é apenas o que enche nossos armários, é o que sufoca nossa alma. As coisas que compramos, as distrações que consumimos, as falsas necessidades que acreditamos carregar, tudo isso se transforma em um veneno lento, adoçado com a promessa do conforto. Só que esse conforto é uma miragem. Trabalhamos como prisioneiros modernos, trocando horas de vida por objetos que jamais conseguirão preencher o vazio que carregamos. O que chamamos de progresso muitas vezes não passa de um beco sem saída dourado. A verdade nua e crua é que ninguém aguenta mais. Estamos exaustos, afogados, perdidos em meio à avalanche de tudo. E nesse cenário, o minimalismo não surge como moda, mas como única saída possível, um gesto radical de autopreservação, como quem joga fora o que o afoga para conseguir respirar. Não é bonito, não é instagramável, é visceral. É escolher viver com menos não porque dá status, mas porque sem isso a mente implode. Minimalismo é o grito de quem não quer mais ser esmagado pelo excesso. Mas aqui está o problema. A sociedade não quer que você adote o minimalismo como sobrevivência, porque ela se alimenta do seu cansaço, da sua busca constante por mais. Somos treinados desde cedo a confundir necessidade com desejo. A indústria cria a falta para depois vender a promessa de completude. Você já percebeu? Não é você que decide quando precisa de algo novo. É a publicidade, os algoritmos, as vitrines virtuais que plantam em sua mente a semente da carência. A cada scroll, a cada clique, você é empurrado para acreditar que precisa de algo mais, que sua vida ainda está incompleta, que o próximo objeto, o próximo curso, a próxima assinatura vai resolver o que você sente. Só que não resolve. Nunca resolve. A sensação de vazio permanece, porque não é um objeto que cura o buraco existencial. Então, o que fazemos? Trabalhamos mais para comprar mais, e compramos mais para perceber de novo que nada muda. É uma esteira rolante que nunca para. Estamos correndo em direção a lugar nenhum como ratos em uma gaiola dourada. E o minimalismo nesse ponto é o ato de desligar a esteira. É olhar para o próprio cansaço e dizer, basta. É perceber que o vazio não será preenchido com ter, mas com ser. Só que essa percepção dói. Dói porque ela desmonta o castelo de ilusões em que fomos ensinados a acreditar. Dói porque significa reconhecer que passamos anos, talvez décadas, correndo atrás de fantasmas. Mas também é libertadora, porque só quando admitimos a prisão podemos começar a procurar a saída. A verdade é que vivemos em uma guerra silenciosa contra nós mesmos, e quase ninguém percebe. O excesso de informação nos deixa paralisados. O excesso de consumo nos deixa endividados. O excesso de escolhas nos deixa ansiosos. É o excesso que está nos adoecendo. Nunca tivemos tanto, mas nunca estivemos tão fragmentados. Olhe ao seu redor. As casas estão cheias, mas os corações estão vazios. A mente está saturada, mas a consciência está atrofiada. E nesse caos, o minimalismo não é um convite romântico a ter uma casa organizada com poucos móveis bonitos, mas um chamado à sobrevivência psicológica. É uma forma de amputar o supérfluo antes que ele nos mate. Não é uma escolha sofisticada, é uma decisão de emergência. Pense em um barco que está prestes a afundar de tanto peso. Ou você joga fora a carga, ou você afunda junto com ela. Esse é o nosso barco.
Estamos afundando em dívidas, em ansiedade, em angústia, em distrações que roubam nosso tempo e nos afastam do essencial. Minimalismo é jogar fora a carga, é ter a coragem de renunciar antes que seja tarde demais. Mas renunciar não é fácil, porque cada objeto que possuímos também carrega uma parte de nós, um pedaço da nossa identidade projetada. Desapegar é como cortar na carne. Por isso, poucos conseguem ir até o fim. Porque, no fundo, abandonar os excessos significa encarar de frente a própria nudez existencial. E quase ninguém quer se ver nu, despido de ilusões. Mas pense comigo, e se o verdadeiro luxo não fosse ter mais, mas ter menos? E se a verdadeira liberdade estivesse em não depender do que nos vendem como essencial? A propaganda diz que felicidade está em conquistar, mas a realidade mostra que felicidade está em libertar. Só que liberdade assusta. Liberdade exige disciplina, exige lucidez, exige cortar o cordão umbilical que nos conecta ao consumo. Por isso, o minimalismo parece tão radical. Ele não é radical porque é extremo, mas porque é honesto. E honestidade é insuportável para quem vive de ilusão. O minimalismo não promete felicidade instantânea, mas oferece algo mais profundo: espaço. Espaço na mente, espaço na vida, espaço no coração. E espaço é o que mais falta hoje. Quem nunca se sentiu sufocado pelo próprio cotidiano, como se cada minuto fosse sequestrado por obrigações, notificações, cobranças e expectativas? O minimalismo cria espaço, mas espaço dói, porque o silêncio que vem depois do barulho revela quem realmente somos. Muitos têm medo de se desfazer das distrações justamente porque não querem ouvir o próprio silêncio. Mas o silêncio é necessário. Sem ele, continuamos anestesiados, alienados, incapazes de perceber o quanto estamos presos. Minimalismo é um retorno ao essencial, mas o essencial é brutal. Não é confortável, não é glamuroso, não é comercializável. O essencial é olhar para si mesmo sem filtros e aceitar a realidade sem disfarces. E aqui está outra verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. O minimalismo não vai salvar o mundo, mas pode salvar você. E talvez isso já seja suficiente, porque o mundo, com suas engrenagens de consumo, dificilmente vai parar. A máquina precisa continuar girando, precisa que você continue comprando, se endividando, acreditando que precisa de mais. Mas você pode parar. Você pode sair do ciclo. Você pode escolher viver com menos, não para ser admirado, não para ser diferente, mas para sobreviver. Sobreviver ao ruído, à manipulação, à escravidão moderna disfarçada de progresso. Sobreviver à avalanche de supérfluos que ameaçam nos soterrar. Minimalismo, no fim, é uma forma de resistência. Resistir ao mercado que transforma pessoas em consumidores. Resistir à lógica de que você é o que você tem. Resistir ao vazio que tenta ser preenchido com objetos. Resistir à mentira de que viver é acumular. Resistir não é bonito, é cansativo, é solitário. Mas é o único caminho para quem não quer morrer por dentro antes de morrer de fato. Minimalismo é a coragem de dizer não quando tudo ao redor grita sim. É a lucidez de enxergar que as algemas douradas continuam sendo algemas. É a rebeldia de não ser apenas mais um na multidão adestrada pelo consumo. É sobreviver, sim, mas também é plantar a semente de uma vida mais simples, mais clara, mais verdadeira. Minimalismo não é estilo, é sobrevivência. Essa é a verdade nua e crua. Não adianta tentar adoçar essa mensagem, porque ela perde o poder se for transformada em slogan. Minimalismo não é sobre ter um apartamento bonito e vazio. É sobre ter uma mente respirando, um coração leve, uma vida menos sequestrada. Não é sobre reduzir por estética, é sobre reduzir por necessidade.
É sobre jogar fora as máscaras, os pesos, as distrações, os venenos lentos que nos anestesiam. É sobre olhar nos olhos da própria existência e dizer: não preciso de tudo isso para viver. É duro, é radical, é desconfortável, mas é real. E talvez, justamente por ser real, seja a única saída que resta para quem ainda busca viver com alguma lucidez nesse mundo intoxicado pelo excesso.